Olá, torcedor palmeirense. Eu, HP, comentarista esportivo do Nação Alviverde, voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso Verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado Verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu começo esse domingão aqui no Nação Alviverde lamentando bastante porque ontem não deu nada certo pro nosso Verdão, que acabou perdendo o jogo no último minuto. Eu já imaginava que esse grande número de desfalques poderia em algum momento fazer com que a gente caísse um pouco de rendimento nessas partidas, mas sei que as saídas do Mike, corretamente marcada pelo VAR, e também a do Luiz Adriano no meio do jogo, com seus problemas musculares infindáveis, fizeram com que a gente perdesse ainda mais oportunidade de fazer um jogo menos ruim e principalmente nas criações de jogadas, ainda mais ficando um jogador a menos, eu até diria 2, e vocês sabem do que estou falando, e principalmente com um meio de campo pesadíssimo como foi ontem, e sei que o Patrick de Paula perdeu uma oportunidade enorme no segundo tempo, mas ainda vi que nessa partida ele foi um dos poucos do time que conseguiu correr o campo todo, marcando e criando algumas chances de gols. É uma pena que a gente não conseguiu continuar com as vitórias seguidas, mas sabíamos que isso uma hora iria acontecer, como com qualquer outro clube que também está passando sérios desfalques e o desmonte dos times. Então eu quero saber de vocês inscritos se existiram pontos positivos e quais foram os negativos dessa partida. Digam aí pra gente, apesar dessa derrota bem chatinha. Sabemos que o Abel Ferreira tem tentado fazer de tudo para deixar esse nosso time mais forte, principalmente com as mudanças na formação tática. Mas penso que para esse elenco se adaptar vai levar um pouco de tempo e os torcedores têm de estar atentos, mas apoiando sempre o treinador, que está de alguma forma buscando dar o seu melhor para deixar esse nosso time mais competitivo, mesmo com poucos jogadores disponíveis nesse momento, e não é uma simples mágica assim. Eu vejo que a maioria de vocês inscritos já não aguentam mais e querem a saída do Ramírez, pedindo até a rescisão dele. Mas já cheguei a dizer aqui que para acontecer isso nós teremos que arcar com o pagamento de mais de 30 milhões de reais e isso acabará não acontecendo agora, infelizmente, ainda mais que o mercado da bola já se fechou e não tem possibilidade alguma de negociá-lo. Teremos de aguardar para ver o que a comissão técnica vai fazer na tomada de alguma decisão, inclusive numa em de repente ter de chamar o Guerra para ser relacionado nessas próximas partidas em seu final de contrato. Seria essa a solução? Eu acredito que em função das ausências isso existe até grande possibilidade de acontecer, mas não sabemos o que pensa a diretoria e a comissão técnica até então. O bom nisso tudo é saber que o nosso treinador está mesmo valorizando esses garotos da base e também melhor observando quem está se destacando mais pelo nosso sub-20 e foi até bom que ele promoveu essa subida do Fabrício, embora eu ache ainda que o Marcelinho esteja melhor que os outros dois dentre os que atuaram até então. Eu venho falando toda a semana que existem bons garotos com enorme futuro e novas estreias vão permitir com que alguns deles ainda consigam pegar um pouco mais de experiência para estarem mais preparados para essas próximas partidas. Eu digo aqui para muitos de vocês que a gente tem de continuar apoiando esses jovens independentemente deles conseguirem ou não mostrar de início a qualidade de cada um no profissional, coisa difícil hoje em dia, pois a maioria deles vai precisar de maior tempo de adaptação nessa transição que vem acontecendo para boa parte deles. Embora tenha sido num momento difícil como esse que o mundo está vivendo, mas aos poucos eles irão despontar e poder mostrar o que realmente sabem. Eu vejo que a nossa comissão técnica vai ser essencial na formação de cada um deles para que possam se sentir mais à vontade e melhor entrosados com o resto do elenco, principalmente na mescla com os jogadores profissionais. O que vocês acham dessa necessária subida deles ainda mais nesse momento tão difícil que o esporte, de maneira geral, vive o mundo? Digam aí pra gente. E agora já estou de olho nessas oitavas de finais da Libertadores, embora preocupado com a montagem do time, pois também do lado de lá pode não estar sendo tão fácil assim, mas claro que sabemos de antemão que não será receita de bolo para o nosso Palmeiras, apesar de termos pela frente um adversário considerado fraco para boa parte dos torcedores, porque o futebol mudou muito de uns tempos para cá e mesmo sabendo que do outro lado vamos ter de enfrentar um time desconhecido de todos nós,
Ainda assim, sabemos que o nosso elenco está tratando essa partida como uma grande decisão e vamos juntos torcer para que seja mesmo assim em todos os combates que temos pela frente e tentar não nos afrouxarmos ou relaxarmos, pois teremos grandes e difíceis partidas por vir, mas os torcedores terão de estar sempre torcendo e muito por esses boleiros que estiverem aptos a jogar nessa próxima partida. Os jogadores que estão em São Paulo agora foram liberados para isso e poderão contar com a ajuda de nossa parceira, que já disponibilizou um avião para conseguir levá-los direto para o Equador, e espero que eles entrem com esses reforços todos restantes e que esteja dentre eles o Gabriel Veron, que para mim tem grande velocidade e faro de gol, um fator bastante importante e considerável em suas criações de ataque, e pode acabar sendo o grande diferencial do nosso Palmeiras nessa temporada, já que o nosso protagonista Wesley só vai voltar no ano que vem. Se tudo correr bem, até a próxima semana a gente vai ter de volta os nossos jogadores titulares para ficarem à disposição do Abel Ferreira, que já está pensando no que fazer em termos de mudanças para esse time voltar a vencer e continuar focado no objetivo de conquistar mais algum título nesse ano. E a Libertadores é um campeonato importantíssimo e todos nós o queremos sem sombra de dúvidas. Ou vocês já começam a pensar diferente agora com esse momento em que estamos atravessando? Então digam aí, por favor. Sabemos que muitos querem ver o Hulk aqui no Verdão e venho falando há tempos que ele está apalavrado com a gente caso volte aqui pro Brasil, pois segundo ele próprio então daria essa sua preferência para a gente fechar com ele, e pelo que tenho acompanhado a nossa diretoria aceita, claro, essa vinda dele, mas é evidente que não fará loucuras como muitos querem para tê-lo aqui em nosso elenco, e sei que ele já tem a nossa proposta em mãos e agora só vai depender mesmo da escolha dele para saber onde ele exatamente quer atuar, e penso que ele valoriza ainda mais ganhar um bom salário, uma vez que ele saiu de seu atual clube onde ganhava uma verdadeira fortuna num país que não tem nenhuma tradição do esporte, e deixo claro que os valores de quase 2 milhões de reais não passam e nunca passará na cabeça do nosso Palmeiras em pagar tudo isso sozinho, a não ser que tenha alguém nessa intenção maluca e disposto a contribuir com uma grande parte dos salários, que são inviáveis para a grande maioria dos times brasileiros, pois sei que a gente continua não só com os pés no chão, mas com os escorpiões no bolso também, e ninguém gastaria tanto assim, ainda mais agora com essa crise mundial sem precedentes, com os clubes brasileiros quebrando em algum momento e muitos estão passando pelo mesmo problema financeiro, sendo os do topo ou do final da tabela do campeonato. Eu deixo claro ainda que se ele escolher ir para a Europa agora, nós teremos de aceitar e tentar entender, pois sempre falo aqui que os jogadores vão para onde estão pagando mais e isso é igual em toda e qualquer outra área de trabalho. Mas eu tenho de falar que ele vindo para cá e formando um ataque entre Luiz Adriano e Dudu, claro que seria uma maravilha, hein? Mas digam aí se vocês concordam comigo ou se preferem não falar mais nisso e vamos entender, ok? Eu já estou vendo que muitos querem saber se o Luiz Antônio vai vir mesmo para substituir o Felipe Melo, mas a vinda dele não foi cogitada pela nossa diretoria não, que está buscando opções melhores com calma ou mais viáveis e sempre junto com o Abel Ferreira, que deve dar seu aval para buscar determinado nome para compor o elenco. Para quem não sabe quem é esse volante, ele já passou pelos cheirinhos há anos atrás e está sendo oferecido de graça por seus empresários que ainda querem vê-lo atuando nesse meio de campo. E sendo bem sincero, eu espero que a nossa diretoria siga com essa decisão de não trazê-lo, pois eu prefiro que busquem para essa posição um jogador mais jovem e que esteja em alto rendimento para chegar e vestir a camisa para começar jogando de fato. Eu creio que essas opções que falei da Série B deverão ser os selecionados para o nosso técnico avaliá-los no período de mercado aberto, para só então poder fazer uma proposta oficial apenas no ano que vem. E por hoje é só. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão decacampeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.